A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Satisfação renovada poder estar aqui com os irmãos, rever alguns dos irmãos que aqui nós tivemos o prazer de conhecer. Os amados podem tomar assento. Quero já de antemão agradecer a confiança do pastor Aldecir, o qual meu coração muito se alegra em revê-lo. Senhor, pela sua família, e Deus continue lhe abençoando poderosamente toda essa igreja que está sobre a vossa liderança. Pastor Elton, pela confiança, sempre estarmos, nos dar essa oportunidade de sempre podermos trazer a palavra do Senhor. Doutor Gustavo, é uma honra poder hoje te chamar de doutor, rapaz, você sempre um dia aprendeu comigo. Sou teu servo, estamos juntos, meu querido amado irmão ali, tenho alegria imensa no coração de poder estar aqui convosco nessa noite, para nós falarmos de um assunto de grande relevância, de suma importância e, por que não dizer, de grande necessidade da igreja na atualidade, tendo em vista que a teologia é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para aprendermos ainda mais a palavra do Senhor. Quando o Elton nos passou esse tema, o conhecimento para a nossa atualidade, o conhecimento da teologia, tem algo que eu sei que o pastor, o vosso pastor aqui desta igreja, o pastor Aldecir, ele não é dessa linha, porque ele sempre foi da área de estudar a palavra e como também de ensinar a palavra do Senhor. Então, algo que eu vou dizer aqui com certeza não é a característica desta igreja. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que a teologia não faz bem, a teologia afasta as pessoas de Deus, a teologia deixa algumas pessoas espiritualmente meio que geladas, meio frios, espiritualmente falando. Algumas pessoas dizem que a teologia ela não deixa o crente muito fervoroso, e isso é uma inverdade, isso não está de acordo com a palavra do Senhor, muito pelo contrário, a Bíblia nos chama a atenção para conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele nos diz, Pedro escreve a cada um de nós como igreja para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. E Jesus nos disse em João capítulo 7, versículo 38, que é necessário que nós venhamos conhecê-los segundo as Escrituras. Ah, mas eu conheço Jesus, mas precisamos conhecê-lo segundo as Escrituras. E nós temos alguns desafios da nossa atualidade que eu quero mencionar para os irmãos aqui primeiramente, porque eu sempre, quando eu começo a falar sobre a teologia, eu quero primeiramente, não vou usar o termo aqui, motivar você, porque a motivação ela está dentro de nós. Nós é que temos que sentir a necessidade. A motivação é uma força motriz, é um motor dentro de nós, que tem um combustível que gera ela. E esse combustível chama-se necessidade. A necessidade nós precisamos ter em mente, no nosso coração, para que possamos dizer assim, não, eu preciso fazer teologia. Então eu quero mostrar para você nessa noite, que tem como objetivo mostrar para os irmãos, primeiramente, a real necessidade de fazermos teologia, ou seja, de conhecermos aquilo que Deus revelou para nós. Aí talvez você já me pergunte, eu vou conhecer tudo sobre Deus? Não, nós vamos conhecer aquilo que Deus revelou para cada um de nós, primeiramente através da sua palavra, 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos na versão Almeida, atualizada e corrigida, você vai encontrar isso. E algumas outras versões, como na linguagem de hoje, você já não vai encontrar nessa quantidade que eu te passei. Mas isso que eu estou falando para você aqui da Bíblia, é a Almeida Revista e Corrigida, ela tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, em 66 livros, é a nossa Bíblia. Isso tudo tem várias matérias, várias doutrinas, vários assuntos da palavra do Senhor que Deus revelou a mais ou menos 40 homens durante um período de 1.600 anos. Deus soprou, esses homens inspiraram, escreveram a palavra do Senhor, e hoje, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós lemos, compreendemos, aprendemos, o Espírito Santo nos ajuda a interpretar, e aqui nós temos pessoas que pregam, que ensinam, e que trazem a verdade da palavra do Senhor para o nosso melhor entendimento. Até aqui,
Estou passando para você do que é a nossa palavra, do que é a palavra de Deus para nós. Mas eu quero mostrar para você agora como são desafiadores as lutas, as dificuldades que a igreja enfrenta hoje. E vou pedir para a irmã me ajudar lá a passar o slide aqui da apresentação. Já fizeram a minha apresentação? Eu não preciso falar mais sobre mim, deixa Jesus atuar na nossa vida. Eu sou professor de teologia, sou evangelista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fala isso. E agora, eu queria pedir para os irmãos prestarem atenção comigo aqui nos slides, as principais mudanças no pensamento e na cultura. Desde quando? Veja só. O mundo antigo, até 500 anos depois de Cristo. Pode passar mais um. O que nós diz aqui? Qual era o centro? Quando eu digo qual era o centro, o que determinava, até 500 depois de Cristo, a mente das pessoas? Eram os deuses locais. Cada um tinha os seus deuses locais. Cada país, cada região tinha seus deuses locais. Qual era a verdade? Qual era a cosmovisão? Ou seja, qual era a visão do mundo do povo até 500 depois de Cristo? A cosmovisão era regional, as divindades eram consideradas regionais. Então nós tínhamos deuses para cada região do mundo. Tínhamos vários deuses. Muitas divindades eram adoradas até o ano 500 depois de Cristo. Qual era a fonte da verdade? O poder e a fé estavam em reis, impérios e divindades. Cada divindade, em cada região que você fosse no mundo tinha uma divindade. O rei era como se fosse Deus. E nós tínhamos também lá os profetas e os homens de Deus, que eram as fontes das verdades. Comunicação era oral e por registros, como os pergaminhos, aqueles livros antigos que foram encontrados, essas eram as fontes. Qual era a autoridade da época? Era a relação ou a revelação dada através de oráculos, mensagens que as pessoas recebiam. Isso até 500 depois de Cristo. E qual era o tema dessa época? Quem é o homem para que te lembre deles? Ou seja, até essa época, o homem tinha na sua mente que sol, lua, as estrelas eram deuses, eram divindades. Deus estava muito distante do homem, até porque, mas é Cristo nessa época. Cristo também, tanto que até o ano 300 depois de Cristo, que na época de Constantino, não eram muitas pessoas que acreditavam que Jesus era Deus. Até porque não tinha muita coisa escrita e transmitida. Só quem tinha conhecimento era reis e também monges e alguns padres. Os homens, como nós aqui, não tínhamos conhecimento, não tínhamos uma Bíblia na mão para questionarmos, para estudarmos. Então, até esse período, o homem era meio que esquecido por Deus e só lembrado por alguns dos homens. Mas quando nós chegamos no período de 500 a 1500, pode passar mais um para nós, irmã? Veja quem é o centro. Deus. Por quê? Porque Constantino, lá no ano 300, disse que o cristianismo era a religião que comandava o mundo. E a partir dali, ele começou a falar e a distribuir o catolicismo pelo mundo. A missão dos jesuítas, a missão dos monges, é o período chamado de período das trevas, do ano de 500 a 1500. Porque a Igreja Católica, ela dominou o mundo. Mas veja só, nesse período que ela dominou o mundo, o centro é Deus. Ninguém mais fazia ninguém mais fazia nenhuma oração se não fosse no nome de Jesus. As igrejas, todas construídas para adoração a Deus. Por exemplo, se você entrasse numa igreja católica, se você entrar ainda hoje em algumas igrejas católicas antigas, você vai ver que o formato das igrejas é para trazer uma ideia de sobrenatural. Alguns dos nossos pais antepassados vão dizer que dentro da igreja católica, quando você participava de uma missa, por exemplo, você escutaria cair um alfinete no chão. Se alguém fizesse barulho. Tamanho era o respeito e a devoção pela divindade, por esse ser chamado Deus, no período da idade desses 1000 anos de trevas, onde os padres faziam o culto, ou a missa, de costas para a igreja, cantavam em latim e adoravam a Deus. Só eles. A igreja que queria saber da palavra, não sabia. Para quem ela perguntava? Para o padre, para os monges. O que o monge falasse era a palavra de Deus, porque a maior autoridade na terra era a igreja.
Quem é a igreja? A igreja é Deus, Deus é a igreja. O que o padre determinar, está determinado. O que o padre amaldiçoou, está amaldiçoado. Isso era esse período aqui chamado de mundo medieval. Tanto que os grandes reis tinham seus próprios papas. E os papas estavam ligados aos grandes reis, porque eles eram as maiores autoridades da terra. Então, nesse período, mesmo sendo todo esse poder ditador dos reis, mas Deus era o centro. Só que, nesse período, houve muita, vamos usar o termo aqui, a igreja se sobrepôs muito às pessoas. E só os pobres eram o reino dos céus. E a igreja cada dia mais rica. O povo não aceitou isso e os homens começaram a pensar. Veio um período no mundo chamado de iluminismo. Esse período chamado de iluminismo, os homens pensaram, começaram a filosofia, e o centro que até então era Deus, o poder que era a fé estava na igreja, e a Bíblia que era compreendida somente pelo clero e pelos padres, vão ter agora uma mudança no mundo. Essa mudança no mundo é o que vai para o mundo moderno, que começa no ano de 1500, que para você não esquecer, foi o ano que o Brasil foi descoberto. Do ano 1500 ao 1980, o centro até então, no período de 1000 anos de trevas, era Deus. Mas nesse período agora, o centro é a razão humana. Veja lá, centro, razão humana. Saiu Deus. Quem que entra agora? O homem. Se até então o centro era Deus, agora o centro passou a ser o homem. Um dos grandes filósofos dessa época é René Descartes. Ele vai dizer assim: penso, logo existo. Se você não pensa, você não existe. Se você não raciocina, então você não existe. Se você não questiona, então você não existe. Você tem que questionar. Quem é o certo? Não é Deus, é a tua razão. Nesse período que chamaram então o período do iluminismo, foi exatamente no período onde um homem chamado Martinho Lutero elaborou o quê? As 95 teses que foi pregada na Capela de Wittenberg e trouxe até nós a reforma protestante. Por quê? Porque o mundo estava em transformação. O mundo estava pensando. E a igreja queria libertar-se. Como a igreja queria libertar-se e o mundo estava pensando e saindo desse negócio de só a igreja tinha o poder, é nesse período que começa muito o ateísmo. Porque as pessoas agora, porque até então a igreja era Deus, Deus era a igreja, e a igreja era falha, quando se descobre que a igreja era falha, quem também é falha? Deus. Se a igreja erra, quem erra? Deus. Então, se a igreja não pode existir e ela não deve existir, então Deus não existe. Nietzsche, um grande filósofo, diz que Deus está morto nesse período. Exatamente pelo fato de que ele não influencia em nada a vida humana. Então, nesse período chamado mundo moderno, a razão, a ciência, a lógica entra em ação e o que cai? A espiritualidade, cai a fé, cai a crença em Deus. Tanto que a autoridade nesse período é chamada de razão, ciência e lógica. E o conhecimento é a fonte do poder. Agora começa, após o ano 1980, acho que muitos aqui nasceram após o ano 1980, ou nesse período, começa o período chamado pós-modernismo, que é o período onde nós estamos vivendo agora. Se no período de 1000 trevas o centro era Deus, de 1000 anos de trevas, né? Período de trevas, o centro era Deus por causa da Igreja Católica, e no período pós-moderno o centro é o homem, quem é o centro agora? Não tem centro. Agora não tem centro. Por que não tem centro? Porque você decide. Hoje é relativo. Você crê em Deus? Tudo bem, você crê. Eu não creio. Vale o quê? Vale o que eu creio. Ah, mas é razão humana também? Não, eu não sei se eu estou certo. Eu posso estar certo, mas você pode dizer que eu estou errado. E se eu não uso a Bíblia como fonte, então você está certo, eu estou certo, ambos estão errados. E Deus? Deus, ele está relegado a segundo ou terceiro plano. Isso é o que está no mundo hoje. Por quê? Porque hoje tudo é relativo. Veja,
Quem é o centro? Não há centro. Qual é a verdade e a cosmovisão do mundo? Visão autodeterminada, pluralista, aceita-se verdades bíblicas e ciência. Hoje nós aceitamos a igreja ciência e Bíblia. Arrumamos até um jeitinho para colocar na Bíblia a ciência. Tanto é verdade que, por exemplo, se você começar a ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1, você lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E a terra era sem forma e vazia. Só que Deus não cria nada imperfeito. A ciência diz que a terra tem bilhões de anos. Se nós pegarmos a contagem, o cronograma da Bíblia, se nós pegarmos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e fizermos uma contagem direta, ela não teria mais ou menos mais do que 8.000 anos. Por uma conta mais estendida, vamos dizer que ela teria 10.000 anos. Mas a ciência diz que tem milhões e que os dinossauros existiram. O que eu arrumo para fazer com que a palavra aceite o que a ciência diz? Eu crio Gênesis 1, e quando eu chego no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, então eu digo assim. Por quê? Porque Deus não cria nada imperfeito, tudo que Ele cria é perfeito. Quantos já conhecem aqui a teoria da lacuna, de Lawrence Wonson, aquele que tem o plano divino através dos séculos? Talvez você tenha até um quadro dele em casa, que tem aquele quadro assim, o plano divino através dos séculos. Aquela ali é a teoria da lacuna criada por Lawrence Wonson, um grande teólogo, que ele criou nesse período para comprovar que a ciência também está correta e colocar a ciência dentro da Bíblia. Ele criou essa teoria entre o versículo 1, a parte do versículo A e o B, e disse assim: Deus criou tudo perfeito, mas no momento que Lúcifer se rebelou contra Deus, Deus jogou ele do céu para baixo e ele destruiu tudo que tinha sido criado perfeito. E aquilo que tudo que era perfeito ficou sem forma e vazio. O que ele faz no terceiro versículo? Ele cria. Por isso nós chamamos do versículo 3 de Gênesis como a recriação. Deus está recriando aquilo que ele já tinha feito. Logo, os dinossauros existiram, sim, mas eles foram destruídos nesse momento que Lúcifer foi lançado na Terra. E agora ele precisa recriar. E quando ele recria, ele coloca Adão, coloca Eva, e agora não mais os dinossauros, porque já é uma recriação. O que é isso? É uma tanto que isso é chamado de teoria. Isso é a igreja, estudiosos, pegando ciência e juntando na Bíblia aquilo que ela não diz, mas que eu posso inferir no texto para não distanciar a ciência da Bíblia. Por quê? Porque nós vivemos um mundo relativista, onde nós temos que juntar as coisas. E muitas das vezes nós temos coisas que são pregadas ou até ensinadas dentro da igreja que a Bíblia não diz. Mas por que não diz? Porque ela não foi feita uma exegese, ou seja, eu não extraí do texto o que realmente ele diz, eu fiz uma exegese, eu inferi no texto aquilo que ele não diz. E quando que a igreja descobre isso? No culto de domingo, quando o pastor está pregando? Não, ele não vai parar para fazer essa explicação. Ele vai fazer isso quando? No culto, o professor da escola bíblica dominical, nem sempre ele entra nesse tema. Quando que o aluno vai descobrir isso? Quando ele vem para uma escola teológica. Quando ele faz teologia. Quando ele pega o assunto separado por doutrinas, e doutrina a doutrina. Ele entra na doutrina da criação e ele tem 5 ou 6 teorias que ele precisa estudar para ele saber explicar. Porque Pedro diz que nós precisamos ter paciência, sabedoria para explicar a razão da nossa fé. Amém? Amém. E quando nós explicamos a razão da nossa fé com sabedoria e conhecimento, se você não ganhar aquela pessoa naquele momento, mas aquela pessoa vai entender melhor o porquê você crê assim. Você não crê com uma fé cega, você crê com uma fé que vê, que enxerga, que entende. Eu creio em Deus, entendendo o que a palavra do Senhor traz até mim. Então qual é a autoridade hoje? É a Bíblia? Não. A Bíblia não é a autoridade hoje. A Bíblia é a autoridade para a igreja. Para alguns da igreja. Mas para o mundo, a Bíblia é colocada em xeque. A alta crítica, a baixa crítica, alguns nem sequer aceitam. Eles até dizem assim, ó, por exemplo,
Timóteo capítulo 3, versículo 16, né, segundo Timóteo, diz que a palavra de Deus divinamente inspirada é. Algumas traduções trazem assim, que as escrituras divinamente inspirada é. Eu não gosto muito dessa tradução, porque significa dizer que algumas partes da escritura não seriam inspiradas. Mas a melhor tradução traz assim, a escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que algumas pessoas não aceitam? Por exemplo, Paulo. Paulo chega lá em Corinto e diz assim, agora digo eu, não o Senhor. Amém? Será que o que Paulo está falando é inspirado ou não? Porque agora diz ele, não é o Senhor. O que ele está falando então não é de Deus? Era só o que o Senhor tinha falado que era de Deus? E quando você cai nesse assunto com algumas pessoas que questionam a Bíblia e que não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, ele já vai dizer para você, está vendo? A Bíblia não é somente a palavra de Deus, ela tem a palavra de um homem aqui. E essa palavra do homem é Paulo. E aí você para e responde o quê? Como que você responde isso quando você está conversando com alguém que desconhece a palavra? E que você e eu temos a responsabilidade de conhecer e crescer no conhecimento. Nós precisamos explicar isso para as pessoas. E dizer claramente, olha, o que Paulo está dizendo é mais ou menos assim. O doutor Gustavo chega para o pastor Laudicínio, e o pastor Laudicínio diz assim, Gustavo, é assim, 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 assim. Ensine assim. E ele dá a diretriz. Ele não dá todos os detalhes, ele dá as diretrizes para o Gustavo de como ele fazer. E o Gustavo chega e diz, assim disse o pastor Laudicínio, agora digo eu. Quando ele está dizendo agora digo eu, ele está dizendo os detalhes, ele está fazendo a doutrina do mandamento que o pastor Laudicínio passou para ele. Ele não está invalidando em nada a Bíblia, muito pelo contrário, ele está totalmente na inspiração do Espírito Santo de Deus, explicando a doutrina do mandamento que o pastor Laudicínio passou para o Gustavo. Estou usando um exemplo, porque o que Jesus passou para Paulo foram as diretrizes, e Paulo agora dá, quando ele está ensinando a doutrina daquilo que foi o mandamento primário que Jesus passou para Paulo. Amém? Até aqui? Então, tanto a palavra de Paulo quanto a palavra de Jesus que ele transmitiu, são ambas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e transmitido e escrito por Paulo. Mas algumas pessoas que não compreendem, ou que não fazem uma interpretação gramatical do texto, e depois espiritual do texto, seguindo aquelas regras básicas, onde, quando, por quê, como, para quem ele escreveu, tiram doutrinas, ensinos errôneos, erros doutrinários, aplicam para algumas pessoas e fazem com que alguns não aceitem a Bíblia ou a palavra do Senhor como ela é, divinamente inspirada. Quando vocês estão entendendo, digo amém, porque às vezes começam a falar. Amém? Até aqui? Então veja só, qual é o tema da atualidade? Se isso que você faz te faz feliz, então é certo. Esse é o tema da atualidade. Senhor, mas tudo aquilo que eu faço que me faz feliz é certo? Será que tudo aquilo que eu faço que me faz feliz está correto? Será que é isso que Jesus quer para a sua igreja? Esse é um dos maiores, se não o maior desafio da atualidade que a igreja enfrenta. E a necessidade que nós temos de fazer teologia. Conversava essa semana ainda com algumas pessoas lá em Curitiba a respeito de religião, e alguns sempre algo que é antigo, alguns dizem, toda religião é divina, toda religião leva para Deus. Você acredita que toda religião leva a Deus? Você acredita que todo tipo de reunião, todo tipo de denominação fundamentada em outros seres, leva a Deus? Por exemplo, até mesmo Buda. Alguns acreditam que Buda também é divino. Eu não começo palavras a falar, porque alguém diz assim, mas todo tipo de religião leva a Deus. Não, eu vou ser bem claro que Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Amém? Quem é o único caminho? Jesus. Qual é a única regra de fé? É a palavra de Deus. Não tem meio termo. Não tem para onde fugir.
É isso que está escrito. Mas como que eu mostro isso na Bíblia? Como que eu mostro isso para as pessoas? Como que eu mostro essa necessidade? Como que eu mostro que a igreja precisa? Pode passar para mim mais um, por gentileza? Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Não tem outra forma de crer em Deus, é somente pela Escritura. Uma irmã disse: mas Jesus está revelando na atualidade o que Ele quer. Ele disse que por mais que apareça um anjo, seja anátema. Mas Deus não faz revelação? Faz. Mas tudo tem que estar de acordo com a sua palavra. O Espírito Santo revela? Revela. Tem profecia? Tem profecia. Mas tudo tem que estar de acordo, já está escrito na sua palavra. E precisamos conhecer Jesus segundo as Escrituras. Pode passar, irmã? Já ouvi de alguns que a teologia nos afasta de Deus e que enfraquece nossa fé. Que o bom mesmo é se entregar ou sentir, ou deixar que Deus nos dê a interpretação. Irmãos, Deus, o Espírito Santo nos ensina, quantos creem assim? Amém? Mas Ele nos faz lembrar e Ele nos ensina aquilo que nós estudamos. Ah, mas Deus, do que você não estudou, Ele vai fazer você lembrar daquilo que você não leu. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você não se aplicou? Não. Ah, mas o Espírito Santo vai me ensinar. Então, Efésios 4:11 não precisaria ser escrito. E ele não precisaria dar dons para a igreja. Quantos já leram Efésios 4:11 aqui? Diga amém. Glória a Deus. Efésios 4:11 diz que Deus deu alguns para pastores, mestres, doutores, evangelistas. Para quem são os mestres e doutores? Qual é a finalidade de mestres e doutores para a igreja? Para ensinar. Você está entendendo a necessidade de vir para uma escola teológica? Nós temos pessoas que têm o dom, que têm a chamada para ensinar, para direcionar você e a mim na palavra de Deus. Nós temos homens e mulheres que escrevem, que têm uma chamada específica para nos fazer entender com facilidade a palavra de Deus. A palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor não nos enfraquece na fé. Muito pelo contrário, ela nos abre os olhos espirituais. Ela nos faz ver, ilumina a nossa mente para que possamos enxergar corretamente o que diz a palavra do Senhor. Nesse último domingo, eu estava ensinando na escola bíblica dominical, o pastor me convidou para dar uma aula, e se não estou enganado, a aula foi nesse domingo passado, onde o assunto foi como ler a Bíblia. E muitos das nossas igrejas, da nossa denominação, ainda hoje dizem assim: irmão, o culto precisa ter pelo menos 2 ou 3, porque ali onde tiver 2 ou 3, Deus está no meio dele. Se não tiver 2 ou 3, não tem culto. Porque o culto precisa 2 ou 3. Aí eu fico pensando, né? Lá no caminho de Emaús tinha 2, e Jesus entrou no meio deles e caminhava. E quando você lê Paulo aos Romanos, ele mostra que o nosso culto é racional. Então eu posso oferecer meu culto sozinho. Eu ofereço meu culto antes de sair de casa, e esse culto é individual. Então seria meio que contraditório eu dizer que para eu fazer um culto eu preciso ter 2 ou 3. E onde está registrado isso? Em Mateus capítulo 18. Quando eu vou ler Mateus capítulo 18, eu vejo que o assunto lá não é culto. O assunto lá é alguém que pecou contra o irmão. E esse alguém que pecou contra o irmão, no costume judaico, ele tem que pegar 3 testemunhas e tratar o caso. Como eu vou dizer aqui, mais uma vez, vou usar a pessoa do pastor Valdeci, ele tem que tratar um caso na igreja, ele chama 3 obreiros e faz uma comissão daqueles irmãos para tratar o irmão que brigou contra o irmão lá e que tem que resolver a situação. Então eu tenho uma comissão com o pastor e mais 2 irmãos que vão tratar a situação daquele outro irmão. Porque aquele irmão não quer se perdoar ou não quer que o seu assunto seja resolvido. E quando ele chama essa comissão, eles vão lá e tratam a situação, porque tem 3 testemunhas. E o assunto que Jesus está tratando com ele é: como é que você faz para tratar o caso de um irmão que está em litígio com outro, o que precisa do perdão? Você chama 2 ou 3 e trata a situação daquele irmão. Então ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu
estarei. Então ele está tratando de culto? Não. Ele está tratando de uma situação onde nós temos um litígio entre irmãos e que precisa de perdão. Amém? Até aqui. Para isso eu preciso fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Um certo dia um irmão falou inclusive eu vou fazer a apresentação da minha neta essa semana, e quantas vezes eu já vi pastores chegarem para fazer a apresentação e dizer, e Jesus foi apresentado no templo no 8º dia. Lucas 2,21 não diz isso. Lucas 2,21 diz, e Jesus ao 8º dia, ele foi circuncidado. Cumprindo-se os dias da purificação, ele foi apresentado no templo. Aí nós contamos 8 mais 33, foi mais de 41 dias que Jesus levou para apresentar lá no templo. Mas todos nós ouvimos a mesma coisa e não questionamos nada, aceitamos tudo e saímos transmitindo tudo. Claro, isso não inverte em nada a nossa fé. Mas se tem uma pessoa lá fora que é meio ateu, ou que não está que não quer vir para a igreja de jeito nenhum, o inimigo usa isso para não permitir, e você e eu precisamos conhecer a palavra como ela é. Ela não mata, ela não nos afasta de Deus, ela nos faz entender mais claramente o que é a palavra do Senhor. Só que para isso eu preciso ler com atenção. Quantas vezes nós lemos o texto, passamos por cima dele e não questionamos o que o texto diz? E por não questionar o que o texto diz, nós não aprendemos. Não é isso que acontece? E eu só citei 2 aqui, tem vários, tá, irmãos? Tem vários. Que nós passamos por cima do texto assim, vamos embora, às vezes até falamos aquilo que a Bíblia não diz, para tentar comprovar algo que nós mesmos não sabemos. Pode passar, por gentileza? A importância de conhecer a Deus. A teologia nos auxilia a entender melhor a palavra. O que a teologia nos auxilia? Ela nos ajuda a pontuar melhor o ensino de Cristo, para que possamos fazer a sua vontade. E o Wayne Grudem disse assim, estudar a teologia nos ajuda a vencer nossas ideias erradas. Vou repetir para você. Estudar a teologia nos ajuda a vencer as nossas ideias erradas. Irmãos, quando você for estudar a palavra de Deus, amanhã, por exemplo, você vai fazer a tua matrícula e vai vir aqui estudar com o Gustavo. Você vai fazer teologia. A primeira coisa que você precisa fazer é limpar a sua mente. Você vai dizer, irmão, como que eu consigo limpar a minha mente? Todo preconceito estabelecido te atrapalha. Limpe a sua mente de todo preconceito. Venha estudar a palavra com a mente aberta para aprender o novo. Porque a sua ideia em relação à palavra pode estar errada. Vocês entenderam o que eu falei sobre isso? Amém? Porque senão, se você tiver uma ideia errada, um conceito errado em relação à palavra, você vai encontrar na Bíblia versículos que vão te dar base para o erro. Mas por quê? Porque você tirou o texto fora do contexto e errou um pretexto. Mas eu quero base para aquilo. Pronto. Mas você tem uma ideia errada, você vai encontrar uma base errada para te fortalecer no ensino errado. Você quer ver um ensino errado? Eu tenho um parente que ele é norte-americano, e todos os norte-americanos eles são, a maioria deles, calvinistas. Porque a doutrina vigente nos Estados Unidos, desde a sua colonização, é uma doutrina que vem da Inglaterra, e a doutrina inglesa que foi para lá é a doutrina baseada em João Calvino, e João Calvino traz essa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, é uma doutrina que traz a ideia capitalista. Não tenho nada contra João Calvino, e também conheço a nossa doutrina, que é fundamentada em Armínio. Porém, essa doutrina ela é estudada um pouco, vamos dizer assim, fora do contexto na Epístola aos Romanos. Quando você vai ler a Epístola aos Romanos, diz assim, praticamente o texto que é base da Epístola aos Romanos quer nos dizer que uma vez salvo, sempre salvo, porque o resto Deus faz tudo. Né? Mas quando você lê Paulo aos Romanos, Romanos 8, por exemplo, diz, portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Peguei? Até o capítulo 8, Paulo fala de doutrina. O que ele fala até o capítulo 8? Doutrina. Quando ele chega no capítulo 9 ao 11, ele fala dos judeus. Ele vai dizer para o romano, olha para quem ele está escrevendo, para os romanos.
Ele está dizendo, olha, não façam nada com os judeus, porque Deus tem um plano especial com os judeus. Vocês só estão aí porque Jesus veio dos judeus. Jesus trata com vocês e tem uma tratativa com os judeus. Do capítulo 9 ao 11 ele trata isso. Quando ele chega lá no capítulo 12 de Romanos, na carta aos Romanos, aí eu quero ver você explicar que nós vivemos só pela fé e que você pode fazer o que você quiser lá fora. Faça tudo o que você quiser, porque do mesmo jeito Deus vai te trazer em algum momento para a salvação, porque uma vez, se você veio para Cristo, você sempre será salvo. Aí eu questiono e pergunto, mas o mesmo Paulo que escreveu até o capítulo 8, que escreveu do 9 ao 11, não é o mesmo que escreveu o capítulo 12? E quando eu leio uma carta para alguém, eu mandei uma carta para o Elton, eu posso fazer uma análise, uma doutrina da carta que eu mandei para o Elton só lendo 8 parágrafos? Não, eu tenho que ler a carta toda. Porque eu estou lendo uma carta. E nessa carta que eu vou fazer a doutrina. E lá no capítulo 12, Paulo diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja perfeita, boa, agradável, vontade de Deus. Puxa, agora se eu começar a ler isso aqui, nossa, mas ele não disse que se eu viver pela fé, eu serei sempre salvo? Agora, por que ele está falando? Ele está falando da fé na prática. Ah, eu tenho fé. Tem fé? Então me mostra na prática a fé. Quem vive fé, vive uma vida de sacrifício. Qual é o sacrifício? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem vive fé, não se conforma com o mundo. Quem vive fé, não vive com o pé lá do mundo, outro pé na igreja. Porque até o capítulo 8 ele falou de doutrina, do 9 ao 11 ele falou que o judeu, do 12 em diante ele fala da prática da fé. Ah, mas então não é para viver do jeito que eu quero lá fora? Não, Paulo não disse isso. Muito pelo contrário, ele ensinou que fé precisa de prática e prática com santidade. Ah, mas como que eu sei disso? Se eu estudar a palavra vindo para fazer curso de teologia. Eu falo para você, teologia ela não mata. Teologia ela não te tira do caminho. Teologia ela te abre os olhos. Ela te faz se aprofundar mais no assunto. Ela te faz perguntar por que, Paulo? Chama Paulo, que você precisa chamar. É claro que Paulo não está aqui, mas o Espírito Santo vai te levar. E você vai perguntar, Paulo, por que você falou da fé e agora você fala para viver em santidade? E aí Paulo vai dizer, Paulo vai te responder para quem ele escreveu a necessidade disso. Volto a dizer, você vai ter isso no culto de domingo, onde a pregação é 40 minutos? Não é esse o propósito. A escola bíblica dominical não traz esse tema. Nem sempre trazem esses temas. Mas uma escola teológica, você tem um mês para estudar uma doutrina. Você tem 2, 3 anos para estudar todas as matérias. E aí demonstrar para nós, e mostrar para cada um de nós, como aprender a palavra de Deus corretamente. Amém? Aí você vai dizer, irmão, mas a teologia custa caro. Não custa, ela é investimento. Você não tem noção de como é importante esse investimento. Por quê? Porque você vai ensinar teus filhos e teus netos. Você vai ensinar teus tataranetos. Você vai ensinar o teu vizinho corretamente na palavra de Deus. Você não vai permitir que ele seja levado por vento de doutrina. Você vai explicar para ele o que é costume e você vai mostrar para ele o que é doutrina. E quando digo doutrina, ela tem base bíblica. Não apenas no versículo. Ele tem base bíblica em toda a Bíblia. E aí isso é doutrina. E boa doutrina gera bons costumes, fundamentados na palavra de Deus. Amém até aqui? Amém. Glória a Deus. Pode passar mais um, irmão? Quanto mais conhecemos a Deus através da sua palavra, mais o amamos. Quanto mais conhecemos a Deus através da sua palavra, mais o amamos. Porque Deus... Meus irmãos, Deus se revela para nós à medida que nós conhecemos a Ele. Ah, Deus vai falar comigo de qual maneira? Da forma como você permite que Ele se revele a você. Um aluno na escola dominical disse assim, porque muita gente diz assim, irmão, a Bíblia não é um tratado científico, não é. A Bíblia trata de ciências? Trata. Ela trata de ciências. Ela fala até que o sol parou. Mas ela é um tratado científico?
O Deus da ciência está na Bíblia. O Deus que criou, que colocou um homem para buscar a ciência, está na Bíblia. Só que a Bíblia, ela não é um tratado científico escrito por um cientista. Se um cientista fosse escrever parte da Bíblia, ele colocaria a Bíblia num tubo de ensaio e iria dissecar tudo que Deus fez. Mas não foi isso que Deus fez. Quem falou de ciência na Bíblia foi um observador, como você e eu. Então a visão da ciência na Bíblia está na visão do observador e não do cientista. Não sei se consegui ser claro aqui. Ah, a Bíblia fala de ciências, fala, mas a visão do observador. Eu observo. O que eu observei? Irmão, nunca que o Sol parou. Claro que não. Quem parou? Foi a Terra. Porque a Terra gira em torno do Sol. Mas a visão do observador? Quem para? É o Sol. Ah, mas e por que Deus não revelou isso para ele na época? O conhecimento dele não era para isso. Era mesmo que eu chegar para você hoje e questionar e falar por que Deus não revelou para João, no livro do Apocalipse, helicópteros, aviões de guerra, grandes navios de guerra, bombas. João desconhecia essas coisas. Deus revela conforme o nosso conhecimento. O que você e eu precisamos entender é, quando ele revelou isso lá para João, ele disse de cavalos. São 4, não são? Tem lá no início do Apocalipse. E o que é o cavalo? Força. Para que era utilizado na época? Guerra. Força e guerra continua hoje. Não com os mesmos equipamentos, mas você entende que força, morte, guerra, peste, fome continuarão por todos os anos até que Cristo venha buscar a sua igreja. E por isso que a Bíblia a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E por que ela é viva e eficaz? Porque Deus é vivo. Amém? Deus é vivo. E Ele revela, Ele mostra para nós, Ele nos faz entender. Agora, pedir para que aqueles homens lá no Antigo Testamento tivessem o conhecimento científico de todos os detalhes de como a astronomia rege o mundo, seria falar para ele, olha Deus, tu precisava chamar um cientista na época. E se Deus quisesse, ele faria, mas ele não. Ele quis tão somente que isso fosse da visão do observador. Tanto é que quando você lê, por exemplo, o Levítico, você vai ver que Deus fala que os morcegos são, Deus fala, né? O escritor fala que os morcegos são aves, e nós sabemos que morcegos não são aves. Mas o que era a ave na visão do observador? Tudo que tem asa. Tudo que tem asa é uma ave. Só que morcego não é ave. E ele está incluído, pode pegar lá no livro da lei, que o morcego está incluído como se fosse ave. Aí você fala, mas a Bíblia tem erro. Não, não tem erro. Ela só foi escrita na visão de quem observa. Ela não foi escrita na visão de um cientista que foi lá para analisar e descobrir que o morcego não é uma ave. Por que eu estou falando isso para você? Porque esses são questionamentos que vêm dos bancos acadêmicos, de pessoas que estudam ciência e que vêm fazer teologia, e que questionam a Bíblia. E que você, como servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, que faz teologia, saberá responder. Mas se nós não fazemos teologia, não estudamos a Bíblia, nós só vamos dizer, olha, a Bíblia é verdade, amém, amém, é verdade. Mas nós vamos ter argumentação para explicar a razão da fé pelo qual nós cremos na palavra de Deus. Vamos lá. Sua doutrina determinará como vivemos e o que fazemos ou deixamos de fazer em casa, na escola, na igreja. Tudo isso é fruto que identifica com aquilo que nós cremos. Quantas pessoas questionam aquilo que nós fazemos pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, como ela é. Pode passar mais uma para mim, por favor? Você que está bem fraquinho aqui. É necessário também, a formação teológica é necessária para quê? O Gustavo fez formação teológica, o Carlos fez formação teológica, para quê? Exatamente para que você e eu cresçamos no conhecimento e saibamos explicar para outras pessoas. Quando alguém chega na nossa casa, volta e meia chegam pessoas que não sabem da palavra, e geralmente quem não sabe da palavra gosta de discutir. Já viu isso acontecendo na tua casa? Quem não estuda a palavra é o que mais gosta de discutir. A Bíblia não é para isso, mas você espera com paciência do Senhor, espera Ele falar. Depois que Ele fala, você fala assim, vem cá aqui. Vamos então olhar a Bíblia para ver se realmente é assim. E quando você pede com paciência, com calma, para a pessoa olhar a Bíblia, se realmente é assim, você começa então a
desenrolar a palavra do Senhor de tal forma que a pessoa vai dizer assim: mas não é verdade? Você está certo. Eu nunca tinha aprendido a Bíblia desse jeito. Eu nunca vi a palavra do Senhor desse jeito. Mas por quê? Porque você não foi discutir como você não conhecesse. Você conhece. E vou dizer uma coisa para você: quem conhece não fala primeiro. Quem conhece a palavra, escuta, escuta, escuta. Depois que você ouve tudo que a pessoa falou, então você começa gradativamente a falar da palavra de Deus. Algumas pessoas têm uma ideia errada de quem foi Davi, por exemplo, no Antigo Testamento. Quantas pessoas que você não conhece, sabe que não conhece a Bíblia vêm discutir com você sobre Davi? E a passagem única que eles conhecem é que Davi matou Golias, não é verdade? Davi matou Golias, mas só isso que Davi fez na sua história? Um dos pontos mais importantes é Salmo 51. Aí a pergunta é, se você fala com um católico, quando Davi escreveu o Salmo 51, por exemplo, ele disse: em pecado minha mãe me gerou. Não é isso? Ele diz, né? Em pecado fui formado, em pecado Deus me trouxe ao mundo. Aí a ideia que a maioria dos católicos tem é: o que aconteceu para ele nascer? O sexo é pecado, porque o pai dele teve relação com a mãe dele e ele nasceu fruto do pecado. E ele está dizendo que em pecado ele foi gerado. A ideia então que se traz é a doutrina que relação sexual é pecado. Pronto, isso aí está na mente da maioria das pessoas. E muitas pessoas dentro da igreja têm isso até como tabu, porque entenderam errado isso. Porque muitos dos nossos padres lá da Idade Média trouxeram isso e chegou até nós e até alguns livros teológicos. Mas quando nós vamos estudar Davi, Davi nasceu de uma relação, vou colocar aqui, uma relação não fiel, não verdadeira. O Jessé teve um relacionamento com uma mulher que era dos descendentes dos ruivos. Tanto é que Davi era claro. O cabelo dele era ruivo. Que vem lá dos descendentes de Edom. Quando ele nasceu, ele foi uma aberração na família. Tanto é que os irmãos vivem juntos e Davi fica lá longe. Ele tinha uma vergonha nele. A vergonha por não ser filho legítimo de Jessé com a sua mãe. Ou com a mãe verdadeira. Os outros 7 eram legítimos. Jessé teve um filho fora. E quando ele diz e ora, em pecado fui gerado, ele está arrumando uma desculpa diante de Deus, porque Deus chegou para ele com o profeta e disse: Davi, tu pecou. E ele está dizendo: Senhor, olha, eu tenho uma origem lá que já é em pecado. E ele tenta aqui, então, vamos colocar aqui, ele tenta aqui arrumar uma desculpa verdadeira para dizer o porquê ele pecou, reconhecendo realmente que ele era miserável e que ele precisava receber perdão. Deus o perdoa, Deus reconhece tudo o que ele passou. Eu não vou entrar na história de Davi aqui, eu só estou dizendo para você que se você vier fazer teologia, isso que eu estou falando para você, você vai aprender no detalhe. Porque o professor vai ter tempo para explicar para você, por versículo, de onde vem isso e por que ele disse isso. Isso não está escrito ali simplesmente por estar. Ele não cria uma doutrina contra o sexo, muito pelo contrário, ele está falando da situação em qual ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo como de um pai e de uma mãe casados corretamente. Ele veio de uma relação extraconjugal. E por isso ele tem uma vergonha nele. E que naquele momento que o profeta fala com ele, ele cai em si, ele vem para o Senhor e se arrepende e Deus o perdoa. Mas quando eu aprendo isso, irmãos, eu duvido que o pastor vai ter tempo de pregar isso no domingo. Alguns têm, pregam 1h30, 2, e a igreja fica esperando a glória de Deus, aleluia, amém. Mas que boa parte do povo vem no culto ao domingo. Alguns vêm na escola bíblica dominical. Mas se você tirar um tempo para vir uma vez por semana numa escola teológica, eu garanto para você que você vai aprender a palavra como ela é. Porque nós temos excelentes professores que adentram no assunto e que não têm medo de explicar e debater o assunto como ele é. Pode passar, irmão, por gentileza? Mais um ponto. Eu acho interessante esse texto de Atos 8:30, quando o eunuco
está passando, e correndo Felipe ouviu que Elia, olha só que interessante, e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E essa pergunta ela me ecoa muitas vezes na minha mente. Eu estou lendo e Pedro disse assim que Paulo escrevia muitas coisas que eram de difícil entendimento. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem erro, ela é infalível. Só que, qual é o maior problema nosso? Nós temos uma distância temporal, nós temos uma distância cultural de quem escreveu a palavra do Senhor. Então, qual é a nossa maior dificuldade? É nós entendermos alguns textos da Bíblia, e aí às vezes nós não sabemos como explicar. E é por esta razão que nós precisamos estudar. A tal ponto de que esse eunuco, quando estava indo para a sua casa, para a sua região, Deus mandou, o Espírito Santo mandou Felipe, e Felipe chegou nele e perguntou: entende tu o que lês? Nós entendemos o que nós lemos? Amém? Algumas vezes não entendemos. E é numa escola de teologia onde nós vamos chamar o professor e falar: professor, eu não entendi tal coisa. Dá para parar e vamos explicar esse assunto? Então o professor vai parar e vai explicar, não é isso, Gustavo? No detalhe. Por isso é importante a teologia. Pode passar, irmão? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhasse por uma fé que uma vez for dada a todos os santos, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, e estes são ímpios, eles transformam a graça do nosso Deus em libertinagem, e negam a Jesus Cristo, nosso único Salvador e Senhor. Por que eu preciso fazer teologia? Porque tem muitos, diga assim comigo, muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Amém? Nós temos muitos falsos profetas. E eu garanto para você, não serão todos os cultos que o pastor Laudicir estará aqui para chegar no culto depois e falar: não, ó, isso aqui não está certo, tá? Você, ó, e mais uma coisa que eu vou te dizer na atualidade: se você entrar na internet hoje e fazer pesquisa de assuntos bíblicos, os primeiros assuntos que vem no Google, no YouTube, são de denominações que têm erros doutrinários. Eu não vou citá-las aqui porque eu estou sendo filmado aqui, mas venha para a escola, venha para a faculdade, venha fazer teologia, que o professor vai falar. Você quer ver erros doutrinários? Gente que vai dizer que Jesus Cristo já veio e está aqui no céu, só olhando as suas obras, é o que mais tem na internet. Essa denominação que ensina erroneamente, inclusive, a guarda do sábado. E tem muito crente que passa a achar que tem que guardar o sábado também, porque lá diz que tem que guardar o sábado. E esta mesma denominação vai subrepticiamente, por baixo dos panos, mostrar para você que é necessário você fazer obras, mesmo sem ter fé, que é necessário você, além de guardar o sábado, também ter algumas outras práticas que a Bíblia não diz que é para você ter, mas que se ensina. Mas por que você aceita? Porque a maioria dos ensinos que estão tanto na internet quanto no YouTube são deles. Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, eu aprendo e já dei aula, inclusive o Aldo sabe disso, com professores que são da nossa co-irmã, igreja tradicional, igreja batista. Porém, tem muitos ensinos deles que eles não aceitam a doutrina, aqui é pentecostal, né, pastor Aldo? A doutrina pentecostal. De uma certa forma, eles tiram a ação do Espírito Santo, é muito fácil. É uma linha muito tênue. É só você chegar lá no Atos dos Apóstolos e dizer que o batismo com o Espírito Santo, que os dons espirituais, ficou relegada à igreja primitiva. E para tão somente a expansão da igreja, que hoje nós não precisamos mais disso, porque a igreja já tem a palavra de Deus, a palavra do Senhor já foi escrita, e que nós não precisamos mais da manifestação dos dons espirituais. E é um ensino que muito facilmente é transmitido. E que muitos, inclusive pregadores e ensinadores, vão lá na internet, copiam esse texto, vêm aqui e passam para a igreja. E a igreja, muitas vezes, como também não tem um conhecimento bíblico teológico bem aprofundado, aceita. E dá glória a Deus, aleluia. Tudo bem que a glória vai para Deus, aleluia, tudo vai para o Senhor. Ele sabe do seu conhecimento, sabe da sua fé, mas às vezes você transmite um ensino que não é verdadeiro. E até questiona quem
é batizado com o Espírito Santo porque você talvez não perguntou ou não aprendeu sobre aquele assunto. Amém? Até aqui, irmãos? A importância de nós conhecermos a razão da nossa fé. Eu sei porque eu sou pentecostal. E eu sei por que eu creio que nós, tá? Um outro assunto, porque nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas tem pessoas, e muitos, aí eu vou falar aqui, que existe ensino para os três. Existe ensino para os três. Existe ensino para o pré-tribulacionista, para o mid-tribulacionista e para o pós-tribulacionista. E se você chegar na internet e você não tiver um certo conhecimento bíblico teológico aprofundado, alguém vai dizer assim, ao toque da trombeta. Ele chega em Coríntios e diz que é na última trombeta. E você vai no Apocalipse e a última trombeta toca exatamente na metade dos 3 anos e meio. Então, vai dizer assim, olha, nós somos mid-tribulacionistas, porque nós seremos arrebatados lá no meio. Mas aí quando você lê Apocalipse 3:10, Apocalipse 3:10 diz que nós seremos salvos do grande dia da ira do Senhor. E se nós seremos salvos do grande dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, essa parte do dia do Senhor começa no momento do arrebatamento da igreja. Então eu sou pré-tribulacionista. Mas e aí, só tem esses 2 versículos? Não, tem vários. E aonde que eu vou aprender? Volto a frisar para você. Na atualidade, tendo em vista que Jesus está às portas para buscar a sua igreja, venha aprender escatologia. Mas venha aprender escatologia da forma correta. Venha estudar. Saiba quais são as razões por que os mid-tribulacionistas creem que Jesus virá no meio. Por que os pós acreditam que Jesus só virá no fim? E por que nós cremos que Jesus vem no início? Quais são os versículos que dão base para isso? Eu não vou falar aqui, mas na escola teológica isso tem. E é necessário, eu vou usar o termo investir. Isso não é gastar. Irmãos, quando alguém falar, eu estou gastando em teologia. Não, você não gasta. Em teologia você precisa ter fé. O que diz que precisa ter? Fé. Porque às vezes são 4 anos de estudo, irmãos. E quando chega no 2º ano, alguém já desiste. Precisa ter fé para ir até o final. Porque se são 4 anos, 2 você sobe, e daí 2 você vai indo só acompanhando e aprendendo. Mas você precisa fazer os 4, precisa ter fé para isso. Fé e investimento. Ah, eu quero dar aula. Invista em você. Faça teologia. Aprenda a palavra do Senhor para você poder explicar a outras pessoas. Senão, nós não teremos base para explicar a palavra do Senhor como ela é. Pode passar, irmão? Não. A era atual, então, é uma continuação do modernismo, entretanto, com mudanças relevantes que trazem desafios à igreja cristã. Precisamos vencer esses desafios, meus irmãos. Todos esses desafios. Você quer ver um outro desafio na atualidade? Entrando um pouquinho na questão sociológica. E aqui eu prometo que eu vou encerrar, pessoal. Nós temos, hoje, alguns casais, e que a igreja não aceita. Claro, a Bíblia diz que homem casa com mulher, mulher com homem, e esses são os casais que formam uma família de Deus. Amém? Mas nós sabemos que a sociedade tem homem com homem que tem filhos. Nós sabemos que a sociedade tem mulher com mulher e que tem filhos. E aí eu posso dizer que esses tais não entram na igreja porque já estão condenados ao inferno. Não, irmão. Nem o pastor Laudicir fala isso, nem eu. Porque eu não posso condenar ninguém ao inferno. A igreja, ela está para salvar. Amém? Nós pregamos a mensagem da salvação para todos os homens. E Jesus salva. Só que Jesus vai salvar e vai trazer aqui pessoas que são filhos de homem com homem, de mulher com mulher. E aí? Ah, mas o Espírito Santo sabe o que fazer? Sabe? Ele vai usar você e eu. Ele não vai usar o outro. Vai usar você e eu. Preparados na palavra do Senhor para, com amor, carinho e muita atenção, explicar gênero na Bíblia. Explicar quem Deus criou na palavra do Senhor. Ah, irmão, mas por quê? Porque a Bíblia tem pessoas desvirtuadas de mente, que Satanás usa por aí, que vai usar que Davi e Jonathan eram tão amigos que eles eram... E algumas pessoas que não entendem o termo do amor que existia entre Jonathan e Davi, quando eu falo Jonathan e Davi, amém, filho nosso? Jonathan, filho, né, de Saul, Davi, aquele que seria rei, e que era muito amigo do filho de Saul. Alguns dizem que eles tinham ali um amor platônico, que eles seriam
homossexuais. E que Deus, assim, usou Davi. E tanto que Jonathan não queria que Davi matasse. Se você ainda não leu isso, ou se você não viu, passe a ler. Mas e aí, como é que eu respondo isso na Bíblia? Será que é isso? Será que lá, quando eu leio no hebraico o termo amor que está lá, é esse amor eros, esse amor homossexual que citam por aqui? Mas algumas irmãs e irmãos que não estudam a palavra aceitam isso. E vão dizer que Deus, na atualidade, está aceitando tudo. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Deus é imutável. Amém? Deus não muda. Ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa desse tipo de pecado. Ele não permite na sua igreja. Mas nós precisamos ensinar isso com sabedoria e graça para essas pessoas. Porque essas pessoas, Jesus vai salvar. Quem crê assim? Amém? Jesus vai salvar e vai trazer para essa igreja. E elas precisam de Jesus. E nós precisamos entrar nesses lares. E nós precisamos entrar nesses lares com a palavra de Deus. E com base com o conhecimento dela, para, na sabedoria e na direção do Espírito, levar a palavra a esses corações de tal forma que eles sejam transformados, venham para a igreja e transformem, inclusive, esses casais que lá estão vivendo dessa forma porque estão cegos e enganados pelo diabo. Mas nós viemos aqui para trazer luz e a luz da palavra do Senhor. Esses são desafios que hoje estão acontecendo por aí e que a nossa igreja, essa igreja, vai enfrentar, porque os nossos filhos continuarão. Se nós morrermos, nossos filhos, nossos netos manterão a igreja do Senhor aqui até que Ele venha, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque nós temos soldados aqui, homens e mulheres preparados para lutar e para vencer o nome do Senhor Jesus com a espada na mão, porque nós temos a espada e sabemos manejar a espada que o Senhor nos deu. Quantos creem assim? Amém? Amém? Só que para isso, meu querido, para manejar bem essa espada, você precisa conhecê-la. Você precisa saber como ela é formada, quanto tempo ela passa no frio, quanto tempo ela passa no calor, para que ela amadureça, para que ela fique firme. Eu vou dizer uma coisa para você: Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, amém? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um doutor. Paulo era reconhecido no Sinédrio. Enviavam ele para entrar em casas e fazer tudo, porque não tinha homem no Sinédrio que conhecesse mais do que Paulo. Ele se converteu a Cristo. Todos nós sabemos que ele teve um encontro com Cristo, não teve? Depois que ele teve um encontro com Cristo, quantos anos ele ficou parado? 15. 15 anos ele ficou aprendendo. Sabe para quê? Primeiro, a espada tem que passar no fogo. Fica preparado. Só que depois ela tem que ser colocada no gelo, para que o metal fique firme, para que o metal se estabeleça. E aí Paulo saiu. Irmãos, e quando falaram de Paulo, diziam assim: aí vem aquele que vem de alvoroçar o mundo. Quantos querem alvoroçar o mundo aqui? Amém? Aprenda a palavra do Senhor. Paulo já sabia tudo da lei, mas ele precisava aprender de Cristo. Nós precisamos, talvez está dizendo assim: eu já sou preparado. Prepare-se mais. Deus quer você ainda mais afiado. E daqui a pouco vão dizer assim: aí vem aquele, aí vem aquela que vem de alvoroçar o bairro, vem alvoroçar a cidade, vem de alvoroçar o mundo, porque Deus está usando na pregação da palavra do Senhor. Eu quero agradecer aqui a atenção de todos vocês, o carinho, o privilégio que foi concedido nessa noite, a confiança, mais uma vez, do pastor Laudicínio. Eu quero passar a palavra novamente ao Gustavo. Meu tempo já se foi. E aquele que era o meu propósito de trazer aqui quais são os desafios que a igreja tem é esse. E eu quero deixar aqui mais uma vez uma palavra agora, mostrando para você a necessidade que nós temos de aprender a palavra do Senhor e continuar a levar para outras pessoas. Muito obrigado, Deus os abençoe.